O meu pai foi uma das pessoas mais amorosas e carinhosas que você pode imaginar. E ele recebeu todo tipo de traição, retaliação, desgosto e ingratidão. Com essa história, com a história do que eu vi meu pai viver durante o meu crescimento, e eu aprendi a ser boazinha, a ser extremamente boazinha. Então eu estava pronta para te ajudar a qualquer coisa. Quando eu fiz 15 anos, na minha festa de 15 anos, uma das principais coisas que todo mundo elogiava aos meus pais para poder dizer que menina linda que eu era o quanto eu era ajudadora, o quanto eu era paciente, o quanto eu era solícita, o quanto eu estava sempre pronta para poder ajudar alguém. E é verdade, eu estava sempre pronta para ajudar alguém. Se você precisasse de ajuda, eu era a primeira pessoa a te ajudar. Se você precisasse de um novo emprego, uma nova oportunidade ou uma ajuda para fazer qualquer coisa, da mais simples que seja, eu estava pronta ali para te ajudar. Eu era a primeira pessoa a estar disposta. Eu estava na igreja no primeiro horário, se alguém precisasse de alguma liderança, precisasse da minha ajuda, eu estava na igreja no primeiro horário. Eu saía no último horário, eu ficava até tarde, eu ajudava todo mundo. Eu ajudava os meus colegas da escola quando precisavam de ajuda, eu ajudava a minha mãe e meu pai, eu ajudava minhas tias quando eu não sabia fazer um bolo. Eu ia na casa de uma tia minha para fazer um bolo para ela porque ela dizia que não podia aprender e que ela não sabia que meu bolo era o melhor. Eu largava tudo que eu tava fazendo e ia lá pra casa da minha tia pra cozinhar um bolo que eu nem ia comer. Eu era a pessoa mais boazinha que você imaginar, porque eu aprendi com meu pai como ser boazinha. O meu pai é a pessoa mais doce, mais incrível, mais amorosa, mais incrível que você pode conhecer. O meu pai sofreu as piores traições que você pode imaginar. As piores traições. Ele trabalhou numa empresa durante anos, ele ajudou essa empresa a crescer, a empresa ficou forte. Ele, com o talento enlouquecido que ele tem, insano que ele tem, fez a empresa crescer, viajou com o dono da empresa que ele trabalhava para todos os lugares, mas ele não tinha 1% da ação dessa empresa. A cada venda que essa empresa fazia, ele não ganhava nada. Ele só tinha o salário dele bruto, a moral e um carro que a empresa deu para ele. Ajudava ele a usar. Assim que a empresa ficou com um pouco de dificuldade, o funcionário braço direito dele, o dono demitiu. Nem falou com ele. Mandou ele embora. A igreja que ele se dedicou de corpo e alma, de coração, no momento em que ele mais precisou, a igreja deu um pé na bunda dele, escorraçou ele, só usou os talentos que ele tinha, usou o que ele tinha para dar. Então, com o meu pai, eu aprendi a ser boazinha. Tá intrínseco em mim. Meu pai me ensinou isso. Meu pai sempre me disse: Ana Carla, sempre ajude as pessoas. Meu pai levava adolescentes para sua casa. Meu pai alimentava adolescentes. Meu pai ajudava os jovens da igreja, da comunidade. Meu pai fazia de tudo por todo mundo. E nos momentos que meu pai mais precisou, nenhuma dessas pessoas que eu citei que meu pai mais ajudou ele. Nenhuma. Nenhuma. Na época que o meu pai e minha mãe estavam desempregados, eles receberam ajuda de uma pessoa de uma outra religião, que é completamente excomungada pela religião cristã. Uma pessoa de uma outra religião abriu espaço, ajudou, ensinou e eles tiveram uma nova profissão a partir dali. Então, eu aprendi a ser extremamente egoísta, porque eu vivi a minha vida inteira me doando para os outros. Eu me doei muito para todo mundo. E o que eu ganhei no final? O que eu ganhei dessas amizades que eu me doei? O que eu ganhei de todos os anos de relacionamento que eu me esfreguei no chão para que meu marido passasse por cima de mim? O que eu ganhei? Eu posso te dizer, nada. Só experiência. E a ingratidão. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a como se tornar egoísta pode ser a melhor coisa da sua vida. Porque você precisa entender que pessoas egoístas vencem. Pessoas egoístas têm tudo o que sempre quiseram. Mas acredite, toda pessoa egoísta, toda pessoa egoísta já foi humilhada, passada para trás, escarnecida e explorada. Todas. Todas. E ser egoísta mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou o meu game, mudou o meu jogo. Mudou tudo pra mim. Porque sendo egoísta, eu aprendi que, pensar só em mim me traz benefícios. E eu sei
Isso é completamente diferente de tudo que você aprendeu quando crescia. E se eu tiver uma filha, eu vou ensinar ela a pensar nela primeiro. Porque o mundo não vai pensar nela. O maridinho dela não vai pensar nela. Ela tem que pensar nela primeiro. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. Ok? Então nesse vídeo eu vou te ensinar a como se tornar egoísta. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. A primeira coisa que você precisa entender quando você se trata de pessoas egoístas é que você só tem essa vida. Você precisa entender que você só tem essa vida. Enquanto meu pai me criava, ele ajudava todo mundo, mas ele só tinha aquela vida. Meu pai passava dos domingos inteiros na igreja. Inteiros. Se dedicando à obra do início ao final. O que eu acho lindo e louvável. Mas ele perdeu vários almoços em família. Ele ficava horas de ensaios depois do horário para poder ensinar jovens a criar coragem para cantar, criar coragem para pregar, criar coragem para louvar. A família dele estava em casa. O trabalho dele também estava em casa. Você tem que perceber que você só tem essa vida. Você não tem outra vida. Esses domingos que você perde se dedicando a alguém, esses sábados que você perde se dedicando a alguém, essas horas que você perde cozinhando para sua família, fazendo comidas mirabolosas para que todo mundo só elogie, e você morta de cansada, exausta, suada. Sente e ouça um tá uma delícia, amor. O que você ganhou com isso? Nada de errado em cozinhar para sua família. Eu adoro fazer isso, inclusive. Mas eu só vou fazer isso quando eu tiver feito o que eu fiz para mim primeiro. O que eu tenho para mim primeiro. Depois eu me dedico, e se eu quiser, eu não vou ser obrigada a cozinhar mirabolosamente todos os dias para minha família. Não. Não vou fazer isso. Eu não vou me desgastar. Quando eu tava grávida de 9 meses do meu filho Davi, eu tava dentro de casa fazendo uma comida, não sei o que era, uma fritura, não lembro o que era. Eu tava fazendo aquela comida porque eu tava com pressa e o meu marido precisava chegar do trabalho e eu acho que eu tava fazendo aquela comida pra ele. Eu não me lembro direito. Eu sei que o óleo espirrou e gotejou na minha barriga. E eu com um barrigão de 9 meses, pesado, suado, numa casa que não tinha forro, que era de telhado baixo, era muito quente. E eu fazendo aquela comida desesperada pra poder agradar o meu marido, e o óleo espirrou na minha barriga. E na mesma hora fez uma queimadura de 1º grau, deu uma bolha gigantesca, e eu fiquei com aquela marca pra sempre. Porque eu tava apressada, querendo agradar os outros, sem necessidade, grávida ainda por cima. Depois de ter passado todos os tipos de humilhações que eu passei, depois de ter passado todo tipo de desgosto que eu passei, depois de ter visto meu pai ter sido humilhado, escorraçado, porque nenhuma dessas pessoas deram pro meu pai o que ele merecia. Nenhuma dessas organizações, nenhum desses lugares deram pro meu pai o que ele merecia. Deram só o que ele aceitava e eles achavam que ele merecia. Mas usaram o meu pai até a última gota. Me usaram até a última gota. Até extrair da gente o nosso sangue. E tudo no final fica lindo. As festas ficam lindas. O coral fica lindo. Tudo fica perfeito. E as pessoas abdicando de suas famílias para agradar as outras em alguma organização, igreja, escola, ou faculdade, ou trabalho. Não faça isso. Você só tem essa vida. Você só tem essa vida. Você só tem essa vida. Essa pele é só sua. Não vai vir outra vida. Sabe? Quando você chegar no final dela, acabou. Zerou o game. Então você tem que viver pra você. Você tem que passar a viver a base das suas prioridades. Não das prioridades das outras pessoas. Porque para e pensa. Pra uma mulher ficar 2 horas fazendo uma comida em pé na cozinha, é plausível. Agora, pra uma mulher ficar sentada, pesquisando e estudando, sem que as crianças acabem com a mente dela, sem que o marido bata na porta do quarto, sem que alguém pergunte onde está alguma coisa dentro daquela casa, isso é egoísmo. Me diz por quê? Me diz aonde que a gente aprendeu que usar uma pessoa do máximo que ela pode te dar, esgotar ela, não dar o suficiente a qual ela merece. Isso é saudável. Isso é normal. Em que mundo isso é normal? Uma coisa que você tem que entender é que se você não fizer, ninguém fará.
ninguém fará. Se você não sentar para educar-se, ninguém vai fazer. Se você não sentar para melhorar o seu dinheiro, ninguém vai fazer. Se você não tiver um plano para ser melhor nisso, ninguém vai fazer. Você tem que aprender o mais rápido possível, que se você não fizer, ninguém fará. Se você não levantar a bunda e treinar, ninguém vai fazer. Então você está esperando o seu marido para ir para academia? Por favor, amor. Por favor. Seja egoísta e vá sozinha. Você está esperando ele para almoçar? Que fofo. 2 horas de atraso sem te avisar? Que fofo. Por favor, amor. Coma a sua comida no horário. O seu corpo precisa. Passe a entender que se você não fizer aquilo por você, não vai vir um anjo do céu. Não vai vir não vai. Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer por você. Não tem reserva. Essa é a única vida que você tem. Não tem uma vida reserva. Não tem sangue reserva. Não tem. A minha avó foi embora com 78 anos. E ela estava preocupada com a filha dela. Preocupada com o genro dela. Enquanto ela estava no leito no hospital. Isso não é normal. Isso não é normal. Você tem que começar a ser egoísta. Você tem que começar a dizer não. A minha mãe fala que eu sou a pessoa mais fria que existe no mundo. E eu te digo, eu sou a pessoa mais fria que existe no mundo. Eu sou extremamente amorosa. Mas eu cansei. Eu simplesmente cansei de ficar preocupada com problemas dos outros que eu não posso resolver. De ouvir problemas, fofocas, eu não quero saber. Quando a minha mãe me liga querendo falar alguma coisa, eu não quero saber, eu não posso resolver, eu não estou aí, não quero saber. Ah, mas fulano, você sabe o que aconteceu? Não sei e não quero saber. Quero saber como vocês estão. Não quero saber da vida dos outros. E também não quero que passem os seus problemas pra mim, porque eu resolvo os meus. Então passe a resolver os seus também. Passe a mandar as pessoas resolver os problemas delas. Para de ficar assumindo o problema dos outros. Você não pode resolver nada. Eu era a filha casada que minha mãe me ligava. Mas o seu irmão, ai meu Deus, ele fez isso. Ai, minha filha, eu não sei o que fazer. Ai, mas seu pai, ele fez isso. Ai, minha filha, eu não sei o que fazer. Aí a tia ligava. Ai, fulano, olha o que aconteceu na casa de cicrano. Que não sei o que. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Que difícil, que não sei o que. Parece que as pessoas sentem um tipo de dopamina só de falar dos problemas alheios ou os delas mesmas. Eu não sinto esse tipo de dopamina. Isso só me atrapalha. Eu sou o tipo de pessoa prática e racional. Eu quero resolver. Então, se você me conta um problema que eu não posso resolver, eu fico nervosa. Ah, mas eu só queria desabafar. Não, sobre o problema dos outros, não desabafe comigo. Eu não tenho esse tempo. Eu posso te ajudar em alguma coisa, mãe? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Se eu puder fazer alguma coisa por você agora, eu vou fazer. E se eu não puder fazer naquele momento, eu não vou fazer naquele momento. Então, sou taxada de fria. Porque se eu estiver gravando um vídeo, pode cair o prédio inteiro do outro lado. Eu não vou ouvir. Se eu estiver lendo um livro ou estudando, eu só vou saber depois que eu sair dali. Ah, mas eu te liguei e você não me atendeu. Não, não atendi mesmo. Por que eu me tornei assim? Porque eu estava sempre presente. Eu estava sempre disponível. Eu era a filha mais usada. Se precisasse de lavagem, eu estava lavando. Se precisasse de limpar, eu estava limpando. Antes mesmo que me pedissem. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei só a experiência de ser um cavalo usado. Uma coisa muito comum é as pessoas virem te dar pitacos na sua vida. Te dizerem ou te ensinarem como viver. Pessoas que não construíram nada. Ou que não construíram nada daquilo que elas estão te ensinando. Então é muito comum uma pessoa jovem que está cheia de dívidas querer te ensinar sobre investimento. É muito comum uma pessoa divorciada querer te dar conselhos sobre casamento. É muito comum uma pessoa pobre querer te ensinar como juntar, guardar ou ter dinheiro. Não é arrogância. É escolha. É decisão. Eu decido não te ouvir. Porque as pessoas, elas querem muito te dar conselhos, mas elas não construíram nada. Então não respeite quem não construiu nada. Eu não respeito quem não construiu nada. Não só na vida. Tô falando de família. Porque famílias é algo muito difícil de ser construído.
E mulheres que ergueram famílias, mulheres que sustentam a sua família e famílias que estão de pé, emocionalmente, filhos bem educados, a família limpa, sabe? Tudo organizado. Isso é mérito daquela mulher. Eu respeito essa mulher, porque ela governa uma família. Agora, você não governa uma família, você não governa uma empresa, você não governa nem o seu salário. E você quer me ensinar como viver? Eu não respeito você, eu não ouço você. Você tem que entender uma coisa. Você só precisa vencer. Enquanto tá todo mundo te chamando de egoísta, tá tudo certo. Você só precisa vencer. Se você acertar uma vez, uma única vez, vai ser o suficiente para calarem a boca. Você só precisa vencer. Você não tem que provar nada pra ninguém. Olha, mas parou de fazer isso por mim? Parei. Por quê? Não tem que te dar explicação. Vença. Quando você vence, as pessoas entendem. Quando você vence, as pessoas falam, agora eu entendi. Preciso ser um pouco mais egoísta também, porque a Ana Carla foi egoísta, ela conseguiu isso. A Ana Carla foi egoísta, ela conseguiu aquilo. Você só precisa vencer. Você só tem que pensar em vencer. O seu único objetivo é vencer. Vencer a pobreza, vencer a ignorância, vencer a limitação, vencer a subjugação que te colocaram. Você só tem que vencer isso. Só vencer. Você não precisa de muito. Só vence. Não importa no que. Não importa. Não tô falando pra você ter uma conta milionária. Você vence a partir do momento que você sai de uma dívida. Você vence a partir do momento que você para de ser subjugada pelo seu marido. Você vence a partir do momento que você faz as coisas que você disse que ia fazer. Você vence a partir do momento que o seu filho é educado. Você vence a partir do momento que você levanta e vai treinar. E você emagrece porque você falou que não ia ser obesa, como a sua família era. Você vence todos os dias. É assim que você vence. Você só precisa vencer. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de like, você não precisa de status, você só precisa vencer. Vence nessa bagaça. Vence todos os dias. É só isso que você precisa. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais tempo. Você precisa vencer agora. Na situação que você tem agora. É aí que você vence. Uma coisa que ficou muito clara pra mim durante muitos anos é... eu tive que deixar as pessoas. Eu tive que deixar. Eu tive que deixar primas pra trás. Eu tive que deixar primos pra trás. Eu tive que deixar amigas pra trás. Eu tive que deixar conceitos, estilos de vida. Eu tive que deixar tudo isso pra trás porque eu comecei a aprender. Deixe-os. Eu não quero viver isso. Então eu vou ser egoísta e deixá-los. Eu saí do estado que eu morava 2 vezes. E sairia a 3ª, e a 4ª, e a 5ª. Mesmo os meus pais morando lá. Porque eu não quero a mesma vida. Eu não quero morar no mesmo lugar. Eu não quero estar no mesmo ambiente. Deixe-os. Saia do lugar. Saia do ambiente. Saia do estado. Saia da mentalidade. Saia da cidade. Saia do bairro. Saia de casa. Sair da casa dos meus pais aos 17 anos porque eu estava grávida, me casei muito cedo, foi uma situação meio difícil, mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. A melhor coisa que aconteceu comigo foi ter engravidado na adolescência e foi ter saído da casa dos meus pais. O meu processo de casamento é outro caminho que eu tive que seguir. Eu não sabia como ser uma boa esposa, eu não sabia como ser uma rainha, eu não sabia de nada. Eu não sabia como comportar, eu só segui o fluxo. Eu tive que aprender sozinha. Mas o fato de eu ter saído da casa da minha mãe aos 17 anos foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Saia de casa. Saia do ambiente. Deixe-os. Deixe ir. Se ninguém quer ficar na sua vida, deixe ir. Se ninguém gosta da forma que você vive, deixe ir. Se você tem a possibilidade de sair de um lugar que você não quer viver e não quer mais voltar, deixe-os. Deixe-os e siga a sua vida. Nunca deixe de fazer algo que é bom pra você, pra se movimentar, pra crescer, por causa de alguém. Nunca. Porque você vai se arrepender. E essa pessoa não vai te valorizar do jeito que você achou que valorizaria. E isso serve pra cônjuges também. Uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender quando eu tava me tornando egoísta foi dizer não. Eu era e sou o tipo... é a minha base ainda. Minha base é a base boazinha. O meu eu, é muito fácil voltar pra base. Por favor, deixa eu te ajudar. Você precisa de ajuda? E meu carro pegando fogo lá atrás.
Eu dentro de um carro em chamas querendo ajudar os outros. É muito natural isso pra mim. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, quando eu comecei a me tornar egoísta, é dizer não aos meus amigos e parentes. Então, se uma amiga minha queria fazer alguma coisa que eu não queria, ou que não seria bom pra mim, eu dizia não. E é uma coisa muito difícil você dizer não para as pessoas que estão acostumadas a dizer sim. Lembra da minha tia que pediu pra eu fazer bolo pra ela? Eu passei a dizer não. Sabe aquela xícara de chá, aquela xícara de açúcar que toda hora bate na sua porta quando você mora perto de um parente? Eu comecei a dizer não. Sabe, eu tenho um carro e as pessoas que não têm carro, elas ficam o tempo todo organizando a vida delas em cima de você. Então, eu tinha parentes que faziam isso. Então, se a gente tinha um ambiente onde toda a família ia se reunir e ela não tinha carro e eu tinha, então era comum, muito comum, não me mandava mensagem, não falava comigo. Não falava comigo. Não queria saber se eu estava bem, se meu filho estava bem, se meu marido ia bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Não. Elas só me mandavam mensagem pra: ei, você pode me dar uma carona pra festa da fulana de tal? Eu passei a dizer não. Nenhum problema em dar carona. E eu dei muitas, acredite. Muitas. Mas eu comecei a pensar: e se eu disser não, o que vai acontecer? Nada. Eles se viram. Eles sempre se viram. Eles não vão morrer porque você vai deixar de ajudar. Eles não vão morrer porque você disse não. Não vão. Eu tinha uma tia que ficava: eu não sei fazer edição, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ai, Ana Carla, faz pra mim. Ela mandava pra mim todo negócio de edição das irmãs, todo negócio de edição da igreja dela, e eu tinha que fazer a capa. Eu tinha que fazer a capa, eu tinha que fazer tudo. Eu parava tudo pra fazer. E aí a minha mãe e meu pai abriram um negócio novo, aí tinha que fazer o design, aí: filha, faz pra mim, filha, edita pra mim, filha, faz esse negócio aqui pra mim. E eu parava tudo pra fazer. Eu falava: não, faço sim, sem problema, eu faço. Eu comecei a perceber que eu não peço nada a eles. Eu comecei a perceber que se fosse o contrário, eu sei que eles fariam. Sem nenhum problema. Não tô dizendo que eles não fariam. Eu só tô dizendo que a minha vida não pode ser em torno de dizer sim pros meus parentes e amigos. Eu tenho que aprender a dizer não. E eu comecei a dizer: não vou fazer. E aí eu comecei a ser taxada de egoísta, ingrata, fria, malvada, malcriada. Tudo isso foi só elogio pra mim, porque eu parei de fazer pelos outros o que ninguém fazia pra mim. Ninguém fazia pra mim. Você tá pensando que eu era: eu sou muito ruim. Se você pensa que eu sou ruim por dizer não, porque eu tenho o meu tempo, os meus projetos, as minhas coisas, deixa eu te falar o que aconteceu a partir do momento que eu disse não. Eles se viraram! Ninguém me pediu mais nada e todo o banner da igreja ficou pronto. E toda a edição da empresa ficou pronta. Por quê? Porque eu só era uma pessoa sendo usada. Não era necessidade, porque eles poderiam fazer e aprender. Eles têm que se virar, baby. Não pode ficar contando com você o tempo todo. Foque em você. Focar em você é a melhor coisa que você pode fazer. Mas eu tô falando focar em você com profissionalismo. Foca em você com verdade. Porque durante muito tempo eu falei que ia focar em mim, mas era mentira. Eu focava em mim medíocre. Mas pra minha família, pro meu marido, pro meu filho eu fazia excelente. Mas pra mim eu fazia medíocre. Quando era pras coisas pra mim eu fazia meia boca. Eu fazia pouco. Mas pra eles eu fazia muito. Pra minha mãe eu fazia muito. Pro meu pai eu fazia muito. Pra igreja eu fazia muito. Mas pra mim eu fazia meia boca. Foque em você. E faça por você a melhor decisão, a melhor escolha, o melhor trabalho, o melhor, tudo melhor. Pra você tem que ser o melhor. Então, se eu sento pra gravar um vídeo que é pra mim, pro meu canal, eu vou estar muito bem vestida. Eu vou estar na minha melhor forma. Se é pra minha saúde, eu vou treinar todos os dias, sozinha. Sem apoio, sem ajuda, sem ninguém. Eu treino sozinha. Eu não espero alguém chegar pra me ajudar. Ok? Então, se meu filho tá em casa e eu tenho um monte de coisas pra fazer, eu vou fazer o que eu tenho de fazer. Eu tenho minhas tarefas como esposa, como mãe. Faço isso. Porque eu sou exemplar nas coisas que eu faço. Deu o tempo. Fiz. Pausa. Meu livro, minha leitura, meu estudo, minha faculdade.
Filho, agora não vou brincar agora, fica aí. Agora é pra mim. Você tem que fazer isso. Você tem que focar em você. Porque quando você foca nas coisas que é pra você, você é uma plantinha que só precisa ser regada. Você cresce. E quando você cresce, tudo muda. Porque você vivia debaixo da sombra dos outros, para agradar os outros, para ser boazinha pros outros. Você tem que crescer. E isso é bom. É bom crescer. Você tem que fazer por você. Então eu amo o fato do meu pai ser uma pessoa mais incrível do mundo. Mas se ele tivesse focado o pouco que ele focou, 10% do que ele deu na empresa, do cara que demitiu a ele sem olhar na cara dele, quando ele ajudou a levantar aquela empresa, se ele focasse 10% nele, no trabalho dele, naquilo que ele poderia fazer por si próprio, hoje ele teria algo para contar. Mas ele ajudou os outros. E hoje ele não tem nada para contar. Durante anos, eu só ajudei o meu marido. E o meu marido tem carreira incrível. E eu não tinha nada para contar. Porque eu só fazia pros outros. Só fazia por eles. Sabe, para de ser boazinha e se torne egoísta. Faça por você. Foque em você. Não esteja lá por eles. Eles não estarão lá para você. Não seja ingênua. Não seja ingênua. Não seja ingênua. No período que você achar, ai, minha sogra, meu marido, minha avó vai me ajudar a cuidar do meu filho para eu trabalhar. Não vai. Se ajudar, vai ajudar bem, bem mal ajudado. Tá? Não esteja lá por eles. Eles não estarão por você. Eles não fariam a mesma coisa por você. Não fariam. Então não esteja lá por eles. Chega de ser o apoio, o ombro amigo dos outros. Quem é o seu ombro amigo? Quando você precisa de ajuda, quem tá do seu lado? Quem é que te ajuda? Ninguém, né? Ninguém, né? Eu sei que não é ninguém. Porque pessoas boazinhas sempre estão lá pra todo mundo, mas ninguém nunca está lá por elas. Porque a Ana Carla é forte. Eu sou forte. A Ana Carla é durona. Ela tá sempre com um sorriso no rosto. Sim, eu tô sempre com um sorriso no rosto porque eu sou alegre. Eu sou feliz. Eu sou forte, sim. Porque eu aguento. Aguentei muita porrada quando era criança. Aguentei muito abuso quando era criança. E aguentei durante a vida adulta também. Então eu sou forte, sim. Não sou fraca. Mas eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de apoio. E cadê essas pessoas pra me ajudar e me apoiar quando eu precisava? Cadê? Eu não lembro. Eu não vi. Eu lembro de criar meu filho sozinha. Eu lembro de estar perto dos meus familiares e levar ele pra terapia sozinha. Eu lembro de pedir pra ficar com ele pra eu ir pra uma consulta e ser um parto. Ninguém te ajuda. Não esteja lá por eles. Eles não estarão por você. Porque todo mundo no final pensa em si mesmo. Todo mundo no final do dia pensa em si mesmo. E é por isso que eles estão certos. Porque você está pensando nos outros, ajudando os outros, achando que vai ser recíproco. Não vai. Se quiser ajudar, ajude. Mas ajude sem esperar nada em troca. Porque não vai vir. Não vai voltar. Deus te dá. Deus sempre abençoou meu pai. Sempre abençoou meu pai. Em todas as áreas da vida dele. Mesmo quando ele estava na pior dificuldade. Deus deu a ele, porque ele fez pelas pessoas. Deus te recompensa. Mas não espere as pessoas fazer por você. Elas não vão. Não vão. Você vem primeiro. Quando eu pensei no novo estado pra ir, e eu conversei com meu marido, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu tenho que pensar no lugar que eu vinha primeiro. Antigamente eu pensava, o que é melhor para o trabalho do meu marido, o que é melhor para o tratamento do meu filho. Porque meu filho é autista, ele faz terapia. E eu falei, o que é melhor? Querida, os homens sempre vão evoluir aonde quer que eles forem. Eles sempre vão evoluir. Os homens adultos e as crianças vão ficar bem se você estiver bem. Então eu comecei a pensar em mim. Qual é o lugar que vai ser bom pra mim? Pra eu crescer. Vai ser esse? Então eu vou pra esse. E aí eu falei com meu marido, convenci ele, persuadi ele. Falei, nós vamos pra esse lugar aqui. E nós viemos pra esse lugar aqui. Porque primeiro eu quis. Eu pensei, você vem primeiro. Eu venho primeiro. Eu venho primeiro. Eu não vou arrumar toda a casa se o meu cabelo estiver horrível. Não. Eu não vou fazer nada pros outros se eu não tiver o vídeo em dia no YouTube. Não. Não vou. Eu não vou me dedicar, sentar, dormir de conchinha com meu marido à tarde, porque isso é gostoso demais. É bom. Se eu não tiver feito o roteiro pro próximo vídeo, se eu não tiver lido o meu livro, se eu não tiver feito minha aula da faculdade, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou sentar e tomar café de banquete se eu não tiver treinado primeiro. Ei, pode tomar seu café, eu vou treinar.
Ah, mas só hoje, não treina não. Toma café aqui comigo. Meu marido adora fazer isso. Não, eu vou treinar. Toma seu café. Se quiser, você me espera. Tô indo treinar. Seja egoísta. Você vem primeiro. Você pode pensar, não quero ser egoísta. Porque, Ana Carla, eu quero vencer. Porque eu quero tirar minha mãe da favela. Eu quero tirar minha mãe da pobreza. Eu quero fazer a minha mãe sair daquele trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro o seu cinto de segurança, depois o cinto de segurança do seu filho do lado. Eu sei que isso é doloroso. Você daria vida por ele. Eu também daria vida pelo meu filho. Mas se você estiver morta e sem oxigênio, você pode ajudar quem? Eu vou deixar você me responder. Se você estiver morta sem oxigênio, você pode ajudar quem? Ninguém. Primeiro a sua máscara de oxigênio. Primeiro o seu cinto afivelado. Depois os demais. Se eu ficar em depressão, se eu viver em depressão, ansiedade, angústia, medo, falta de identidade, falta de pertencimento, ignorância, burrice, tolice, viver patética, quem eu posso ajudar? Que educação eu posso dar para o meu filho? O que eu vou ensinar? Nada. Que esposa você? Uma meba sendo usada. Só isso. Que filho eu posso ser? Não tenho nada a agregar. Eu vou ser a geração seguinte que não pode ajudar a geração anterior. Não. Não, senhor. Não vai acontecer. Não mesmo. Você se salva. Depois você salva os outros. Você se salva. Depois você salva os outros. E aí depois as pessoas vão ficar. Como é que você fez isso? Como que você fez aquilo outro? Me conta como que você fez. Me conta como é que faz. Porque primeiro você se salva. Primeiro você faz por você. Depois você faz pelos outros. Primeiro você ganha dinheiro. Não conta nada pra ninguém. Primeiro você começa um negócio. Primeiro você fica rica. Depois você vai lá. Tira sua mãe daquele lugar. Dá um novo emprego pra ela. Primeiro você faz por você. Não começa fazendo por você e começa a ajudar todo mundo. Você primeiro não tem nada consolidado. Você não tem patrimônio consolidado. Eu agora acabei de receber a notícia, meu marido me falou, que o tal de alguém que ganhou o BBB, tal de Davi que ganhou o BBB, já tá sem dinheiro do BBB. Ele ganhou acho que 5 ou 4 milhões. Mas ele comprou casa milionária, ele pagou a dívida de todo mundo e agora ele tá sem nada. Porque ele não tinha um patrimônio consolidado. Primeiro você consolida o seu patrimônio. Primeiro você ajuda a sua prole, seus filhos. Depois você olha para trás. Você não pode viver para frente olhando para trás. Você nunca vai para lugar nenhum. Você não pode ir para frente olhando para trás e para frente olhando para trás. Você não vai a lugar nenhum. Você não vai conseguir enriquecer. Você não vai conseguir nada. Primeiro se salva, depois você salva todo mundo. Até porque existe uma base na pirâmide da vida que funciona assim. A sua família e de onde você veio está na base. E você entende que você não quer fazer aquilo nem ser aquela pessoa. Então você começa a escalar. Só que você ama tanto a sua mãe ou seu pai, ou seus irmãos ou sua irmã, ou seu, não importa quem, você ama tanto eles, que você fala, eu não posso subir, você se sente culpado por crescer, e você fica pegando a mão, olha, eu aprendi isso. Pega na mão da pessoa e puxa a pessoa. Só que a pessoa não tá na mesma vibe, no mesmo entendimento que você. Ela não tem a mesma mentalidade que você, ela não viu o que você viu, só você viu. E aí você começa a carregar ela. Não, mas vem, o que eu tô vendo é certo, então vem. Vem mãe, vem pai, aí você sobe. Só que fica mais difícil pra você subir o degrau daquela pirâmide. E aí você começa a subir com mais dificuldade. Começa a demorar mais. E o peso pra subir começa a ser menor do que o peso que tá te fazendo descer. Porque é mãe, é pai, é tio, é filha, é muita gente. Primeiro você cresce, primeiro você se salva. E aí você fala, não, eu vou levar todo mundo comigo no mesmo time. Não vai acontecer. Observa. Você começa a subir. E começa a fazer um esforço muito, muito incrível. Muito, meu Deus, eu não consigo, eu não tô... Você cai. E você para lá na base, de novo, junto com todo mundo. Primeiro, você sobe só com o peso da sua mentalidade, das suas crenças, da sua dificuldade, das suas dificuldades. Você vence você. Você vai vencendo você a cada dia, porque você só precisa se preocupar consigo mesma. Quando você chega no topo, você não vai lá embaixo e busca todo mundo, senão você cai e fica. Você primeiro se estabelece no topo. Você faz a casa no topo. Você faz uma obra no topo. Você cria uma base no topo. Quando você tem a sua casa, você está estabelecida. Aí você nem vai, você manda alguém buscar. Você manda um funcionário seu buscar, você manda uma tática sua buscar, você manda uma renda, a fonte de renda sua ajudar. Você manda outra coisa, não é você, não é sua renda principal, não é você, não. Você fica lá e você manda alguém buscar e vocês se encontram.
Só assim você pode ajudar a sua família. Você não pode ajudar a sua família se continuar pobre, burra e subjugada. Assim você... E plebeia. Você não pode ajudar ninguém. Nem você mesma. Amor, não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Não desperdiça. Não desperdiça. Os anos que você está se dedicando a essa empresa não vão voltar. Os anos que você está se dedicando a esse marido que não te valoriza não vai voltar. Os anos que você está se dedicando somente ao seu filho não vão voltar. Você precisa cuidar de você. Não desperdice sua vida pelos outros. Não desperdice sua vida pela opinião dos outros. Se a sua mãe não quer que você faça isso, é o problema da sua mãe. Não desperdice sua vida, não desperdice sua vida, não desperdice sua vida. Não desperdice sua vida. Ela voa. Ela é como areia. Você tenta pegar areia e ela esvai da sua mão. Não fica nada. E é isso que é a vida. Não vai ficar nada no final. O tempo, ele é muito precioso. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. A cada ano que passa, menos óvulos nós temos, menos células nós temos, células morrem, todo tempo. Cabelo cai, unha se desfaz, o corpo envelhece, as células amadurecem, a pele enrijece. Não desperdice a sua vida pelos outros. Nunca faça isso. Por igreja, organização, empresa, familiar, viva o que você quer viver. Faça da sua vida uma vida alegre para você. Não desperdice a sua vida pelos outros. Não seja a filha que quer salvar todo mundo. Não seja a esposa que quer levar todo mundo. Isso é desperdiçar a sua vida. Você não é um burro de carga. Você também é um indivíduo. Você também merece viver. Você também merece vencer. Não é só os sonhos deles que têm que ser apoiados, os seus também. Não seja ingênua. Eles usam você e jogam fora. Eles te usam e jogam fora. Isso não acontece hoje, ontem. Isso acontece muito. As pessoas usam umas às outras e jogam fora. Você foi bom por um período, mas descartável. Por isso que você não deve ser egoísta. Porque você tá cansada de ser usada. E você não é lembrada na hora das festas, dos aplausos. Você é lembrada na hora da arrumação. Você é lembrada na hora da construção. Você é lembrada na hora do trabalho. Aí você é lembrada. Mas na hora da vitória, você é esquecida. Porque eles esquecem de você. Eles usam você o máximo que pode. E te escorraçam. As pessoas são assim. As empresas são assim. As organizações são assim. As igrejas são assim. Isso funciona em tudo que é lugar. Você não é verdadeiramente valioso. Você é só uma peça no meio do xadrez. Construa algo que é seu. Algo que você se sente vivo fazendo. Algo que você ame fazer. Algo que, não importa o que aconteça, você faria gratuitamente. Construa isso. Construa algo que é só seu. Que você possa dizer, eu fiz. Eu fiz. Eu conheço uma das pessoas mais maravilhosas da minha vida. É uma pessoa que acreditou em mim quando eu estava nos piores momentos do mundo. E ela é uma concursada. Ela estudou com muita dificuldade. Ela tinha 3 filhos, homens. Ela estudou com muita dificuldade, já casada. E passou para um concurso. Ela se casou com um cara que era péssimo. Ela não soube escolher o seu marido. Era péssimo, era um alcoólatra. Ela levava a família nas costas. E ela criou esses filhos com muita, precisão. Os filhos são bons homens. Ela fala pra mim hoje, ela fala, olha, a única coisa que eu não me arrependo foi de ter passado nesse concurso. A única coisa que eu não me arrependo foi ter estudado sozinha. Ela não se arrepende porque ela fez por ela. Se ela dependesse do marido dela, alcoólatra, apoiar ela tava ferrada. Ela cansou de ir buscar ele no bar. Ela não precisava disso, merecia mais. Mas por não entender que merecia mais, ela ficou nesse relacionamento durante anos. Ela criou esses filhos sozinha. Mas ela pensou nela. Ela criou e construiu algo pra ela. Construa algo pra você. Que seja só seu. Eu te garanto. Ela tem 65 anos hoje. Ela olha pra trás e ela não se arrepende. Porque ela construiu algo pra ela. Toda vez que você constrói algo pra si, você nunca se arrepende. Não se arrepende. Porque é algo seu. Algo que ninguém pode te tirar. É uma construção e um troféu que foi você. O seu sangue tá lá. Você valoriza isso. Parabéns. Por construir algo que é seu. No final do dia, meu amor, não fique pensando que eles estão pensando em você. Não fique pensando que eles estão pensando muito em você. Ah, eles vão pensar muito em mim, eles vão ficar muito chateados porque eu não fiz isso. Não fica pensando nisso, você está sendo arrogante demais. No final do dia, é cada um por si. É cada um por si. Quando eles deitam a cabeça no travesseiro, quando eles vão dormir ou vão assistir Netflix, eles não estão pensando, a Ana Carla me disse não. Eles estão dizendo,
Nossa, Ana Carla é segura de si, né? Me negou alguma coisa. Quem ela pensa que é pra me negar alguma coisa? Eles ficam com raiva primeiro. Mas eles se viram no final. Se viram, se viram. Eles não vão deixar de fazer porque você disse não. Eles se viram, eles dão um jeito. Eles dão um jeito, é que você era a vanguarda. Você era a pessoa que poderia ajudar. Já que você não é, eles procuram uma próxima pessoa pra fazer, ou eles mesmos vão aprender e fazer. Quando eu parei de fazer comida desesperada aqui em casa, eu ficava desesperada pra todas as refeições. Quando chega sábado e domingo, eu não penso em nada. Quando eu falo, ó, não tem janta, não tem. Não tem janta. Come e se vira. Meu marido vai pra cozinha. Ele vai cozinhar. Deixa eu te falar uma coisa. Eles se viram. Os maridos se viram. Os filhos se viram. Filho, vai lá fazer seu sanduíche. Ele vai e faz seu sanduíche. Vai e faz seu Nescau. As crianças se viram também. Você não precisa viver o tempo todo segurando o mundo. Tá? Não precisa viver segurando o mundo. Eles vão se virar. E deixa eu te falar uma coisa. Se eu dedicar toda a minha vida ao meu filho, ele vai crescer, vai ser bem sucedido e vai embora. E é minha vida. O meu período de juventude, eu tava aqui de prostrada por ele. Não que ele não mereça. Meu filho é um rei e merece a vida que ele quer. E o melhor dessa vida. Mas ele vai ter a aprender e vai ver a mãe dele buscando o melhor também. Porque crianças aprendem pelo exemplo. E maridos valorizam esposas que constroem as coisas pra si. Se você for uma vitimista, ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você, inclusive seu marido. Seu marido te odeia. Ele não vai querer ficar perto de você, ele não vai te valorizar, ele vai pisar em você. E tudo que você fizer nunca vai estar bom. Meu pai é o cara mais incrível que eu conheço na face da terra. Meu pai é meu herói. Meu pai é meu herói. Mas eu não quero o que ele pensa que eu tenho que fazer. Eu não quero. Eu não quero a vida dele. Eu não quero. Todo mundo no final do dia pensa em si só. Em si mesmo. Todo mundo pensa em si mesmo. Você deveria fazer o mesmo. Ao invés de dormir preocupada por causa do não que você deu, ou pela ajuda que você não pode dar, comece a se preocupar com como você vai construir a sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Quero dizer pra vocês que tá vindo um clube aí. Estou criando um clube de rainha pra nós. Pra nós conversarmos, falarmos, nos vermos. Vai ter conteúdo exclusivo só pra esse clube. Pra vocês conhecerem meu ponto de vista sobre a vida. E pensarem como eu penso. Tchau!